Às vezes nós não compreendemos o mover de Deus na nossa vida. O vídeo de hoje é exatamente sobre maturidade, discernimento e compreensão de em que momento nós estamos na nossa trajetória com Cristo e também uma compreensão madura à luz da palavra a respeito de tempos e estações. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não impressionam ninguém com sua teologia, nem com seu saber a respeito das coisas do mundo ou de Deus. Mas nós nos esforçamos aqui para compartilhar um conteúdo de qualidade com você, tá? Meu amado, minha amada, quero conversar com vocês a respeito de dois textos, tá? Quero elencar dois textos aqui para que a gente possa conversar sobre essa situação de compreensão de tempos e estações, compreender o que Deus está fazendo na nossa vida e como otimizar a nossa vida com Cristo, tá bom? Primeiro, vamos ler o capítulo 6 de Lucas, verso 44, mais especificamente. Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de uma árvore espinhosa. Amados, nós sabemos que, não apenas baseado nesse texto, mas em toda a pregação do Evangelho, em toda a trajetória bíblica, se nós quisermos também fundamentar nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, também o aconselhamento a Tito, nós sabemos, nós podemos com esse conglomerado de informações bíblicas saber com toda certeza e afirmar categoricamente que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Traduzindo, nós somos reconhecidos pelas nossas ações, pelas nossas obras e o resultado das nossas ações e das nossas obras. Se nós, estando em um ambiente, não conseguimos, através desse ambiente, frutificar coisas boas, gerar frutos de salvação, frutos de arrependimento e de louvor a Deus, é sinal de que nós não estamos frutificando da maneira correta, talvez deixando de ser uma árvore frutífica e nos tornando abrolhos, como a palavra diz, ou aqui nesse caso, uma árvore espinhosa, que não gera frutos saborosos nem sadios, tampouco apetitosos. Sabendo disso, eu quero que vocês leiam comigo, a partir do verso 1, o capítulo 15 de João. Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Vamos dar uma pausa aqui. Então, nós temos a apresentação dessa alegoria, em que Jesus é a videira verdadeira. Videira, para quem não está familiarizado, é a árvore que dá as uvas. Nós sabemos que as uvas são muito importantes, principalmente para aquele povo, daquele contexto em que Jesus estava. O fruto da vide, a uva, ela produzia o conteúdo vinho. O vinho não era apenas uma bebida, o vinho também era usado de forma medicinal. Então nós sabemos que, além do simbolismo de alegria do fruto da vide, nós também temos os fatores medicinais. Nós sabemos que na parábola do bom samaritano, o samaritano que dá socorro, que presta socorro àquele homem, aquele que foi agredido, foi ferido e foi abandonado à beira do caminho, ele usa óleo e vinho para curar as feridas daquele homem. Então nós sabemos que o fruto da vide era importante não apenas para as celebrações, mas também para a cura de chagas. Então nós sabemos que Jesus é a videira. Ele é a videira, ele é o tronco principal. E nós somos ramos enxertados nessa videira. E o pai, que é o agricultor, ou seja, aquele que plantou a videira aqui entre nós, ele é responsável por analisar a videira, observar os ramos, ou seja, os galhos, e os que não derem frutos são cortados. Só que agora eu quero que você preste atenção no restante dessa frase, no restante dessa descrição de o que o agricultor faz com os ramos, tá bom? Nós já temos então a orientação de que os ramos que não dão frutos são cortados. Todavia, seguindo na leitura, nós vemos que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que eu quero que você entenda é que, na nossa visão, nós, sendo ramos dessa videira, nós podemos, no momento da poda, após dar frutos, achar que o Senhor está nos cortando, quando na verdade Ele está nos podando. E qual a diferença do corte e da poda? Nós sabemos que o corte do ramo que não dá frutos, na verdade, ele é um corte absoluto, quando ele pega o ramo que sai do tronco e desconecta ele do tronco.
Ou seja, no momento em que o ramo é desconectado do tronco, que é Cristo, ele está impossibilitado eternamente de dar frutos. Ou seja, ele não aproveitou, ele não fez bom uso da oportunidade que teve de frutificar enquanto estava conectado. Sendo assim, o agricultor, que é Deus Pai, veio e o privou de fazer isso novamente. Ou seja, não há uma segunda chance a partir do momento em que este ramo é cortado do ramo principal, do tronco principal, que é Jesus. Todavia, aqueles ramos que dão frutos, o Senhor vem e os poda. A diferença do corte e da poda é que a poda ela é um aprimoramento. Nós sabemos que o texto original, no grego, essa poda, ela representa limpeza. Ou seja, nós temos um ramo, um galho, que está dando sim bons frutos. E o Senhor vem e observa que naquele ramo que já dá bons frutos, pode haver algum parasita, pode haver algum fungo, pode haver algumas folhas que estão mortas, algumas folhas que estão doentes, algumas folhas que estão queimadas pelo sol ou talvez pela geada, e ele vem e as retira. Retira toda a impureza, todas as folhas que estão apenas sugando a vitalidade e atrapalhando a boa produção daquele ramo. O que eu quero que você entenda, meu amado e minha amada, é que vai haver momentos na nossa vida como cristãos em que, mesmo nós estando ligados a Cristo, que é o tronco principal da videira, nós, mesmo após produzirmos bons frutos, o Senhor vai vir e nós teremos a sensação de que Ele está nos cortando, quando na verdade Ele está apenas retirando de nós tudo aquilo que nos impede de dar mais frutos. Frutos de maior qualidade e talvez, se Deus quiser, em maior volume. Tá? Então, vamos seguir na leitura. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, através da palavra, nós não somos cortados do ramo, mas sim nós somos aprimorados e nós somos limpos. Aqueles que recebem a palavra, e nós vemos aqui no contexto todo, do capítulo 15 até do verso 13 em diante, aquela conversa que Jesus tem com os discípulos, que quem o ama, quem está nele, é aquele que obedece a ele. Então, a palavra ela tem esse poder de purificação através da obediência, da instrução do amado, que é Jesus. No verso 4, ele segue dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que isso significa? Significa, meu irmão, que se em algum momento eu sentar nessa cadeira de frente para essa câmera e eu não estiver ligado a Cristo, se eu não estiver em obediência, se eu não estiver sujeito ao que vem do tronco principal, que é Cristo, e da sua palavra, se eu não estiver sendo ministrado pela palavra de Cristo, pela palavra do Senhor, que é o que nos limpa, nos purifica e nos dá aptidão a sermos mais frutíferos, se eu fizer isso, se eu vier aqui por mim mesmo, nada de bom poderá ser feito, e eu deixarei de ser um ramo frutífero. Deixando de ser um ramo frutífero, o Senhor vem, me arranca do tronco, e nós vemos a partir do verso 5 que esses ramos cortados são lançados nas chamas e queimados, pisados pelo caminho. Então, meus amados, o que eu quero trazer hoje, na verdade, é uma palavra de incentivo. Permaneçam em Cristo. Deixem que a palavra trabalhe na sua vida e compreendam que há tempo de crescimento, há tempo de frutificação, mas também há o tempo de poda, há o tempo de limpeza, há o tempo de purificação, em que nós temos a sensação de que o Senhor está nos cortando, de que o Senhor está nos ferindo, que o Senhor está nos rasgando, quando na verdade Ele está tirando tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que apenas atrapalha a nossa boa produção dos bons frutos para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, fiquem com o Espírito Santo aí com vocês, busquem aprimoramento na palavra e permitam, de forma grata, que o Senhor venha e te limpe, o Senhor venha e te purifique através da sua palavra, que é suficiente para avaliar o seu coração, para sondar o teu coração e para te aprimorar de modo que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao caráter de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, não esqueçam de curtir, compartilhar,
comentar, se inscrever e ativar a notificação, porque toda semana tem 3 vídeos. Também se inscreva no nosso segundo canal, que é o canal de podcast, Crentinho Básico Podcast. Lá toda semana tem vídeo novo com convidados maravilhosos, conversa de mesa, papo real de cristãos básicos, graças a Deus, tá bom? Também acesse igreja.life, lá você tem uma gama de conteúdo cristão sem anúncio para que você possa se proteger desse algoritmo safado que está aí, fazendo de tudo para roubar a tua comunhão com o Espírito Santo, tá bom? Fiquem com Cristo, amo vocês um tantão assim, iremos crescer em amor se Deus quiser, e é tudo para a honra e glória do nome dele, tá bom? Beijão.